Bom, processo civil, direito tributário, moro numa região, a minha região é a região próxima ao Vale do Ribeira, né? Que é tudo isso? O direito ambiental tem esta característica, é a interdisciplinariedade, ou a multidisciplinariedade, como preferirem dizer. Nós temos uma formação, nós temos que ter, para advogar dentro da área ambiental, uma formação muito ampla. Quando estudante do colegial, eu dizia que biologia, para mim, era a matéria Tostines. Aqueles que têm a minha idade vão se lembrar. Havia uma propaganda na televisão que dizia: Tostines vende mais porque é fresquinho ou é fresquinho porque vende mais? Qual será o segredo de Tostines? Comigo, com biologia, era a mesma coisa. Eu ia mal porque não gostava ou não gostava porque ia mal. E acabei fazendo direito porque achei que dentro do direito eu ficaria livre da biologia, da química, da física, e estudar aquelas matérias com que eu tinha mais afinidade. História, português, geografia, as matérias das ciências sociais aplicadas, propriamente ditas. Pois bem, qual não foi minha surpresa que, num determinado momento da vida, né, morando lá na região onde tem o Parque Estadual Intervales, o PETAR, eu acabei optando pelo direito ambiental, e aí voltei a estudar toda a questão, e tive que aprofundar meus conhecimentos em biologia, e agora estou estudando física nuclear. Né? Então, o direito ambiental vem tomando uma dimensão muito grande dentro do Brasil. E no mundo como um todo. Os problemas ambientais estão aí, o aquecimento global é uma realidade, e nós temos que procurar estudar, e na advocacia, como a gente estava conversando há pouco, é um campo que tem a possibilidade de ampliar mercado. Tá? Separação nem existe mais para quem defenda. Divórcio, guarda, alimentos, reclamatória trabalhista pelo empregado, todo mundo faz. E quando todo mundo faz, o diferencial passa a ser preço. Então, nós temos que achar ramos novos que nós possamos explorar, que nos permita ter um mercado diferenciado. Um desses campos é o direito ambiental, doutor Humberto. Então, é algo que a gente está aqui convidando vocês também a se aprimorar um pouco mais dentro do direito ambiental. É claro que nós não visamos, aqui nenhum de nós quer esgotar o assunto, mas dar noções para poder despertar, principalmente nos estudantes, a vontade de buscar esse ramo novo do direito. O artigo 225, caput da Constituição Federal, é aquele que trata da questão ambiental. Ele diz lá, do meio ambiente. Pessoal, depois, ao final, eu passo o meu e-mail. Quem quiser este material, eu disponibilizo depois. Basta me mandar um e-mail, eu retorno, para que vocês não precisem ficar anotando durante a palestra. Tá? Diz o artigo 225 da Constituição Federal: todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao poder público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações. É um texto muito bonito, muito bem escrito. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado. Todos. Quando se diz todos, somos realmente todos nós. A finalidade do legislador é dar essa universalidade do direito ambiental. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado. Devemos, portanto, buscar um equilíbrio ecológico dentro do meio ambiente. E este meio ambiente é um bem de uso comum do povo, é de todos nós. E essencial à sadia qualidade de vida. Não só a vida, não só o direito fundamental à vida que nós temos lá no artigo 5º da Constituição Federal, mas também o direito a uma vida saudável, uma vida de qualidade. E para isso, impõe-se ao poder público, a todas as esferas, federal, estadual, distrital, não vamos nos esquecer lá do nosso Distrito Federal, e municipal, e também à coletividade. A coletividade somos todos nós. Impõe o que ao poder público e à nossa coletividade? O dever de defender e preservar o meio ambiente para as presentes, que somos nós, e futuras gerações. Portanto, o direito ambiental é intergeracional. Não é só da minha geração. Um recurso natural pode não estar para esgotar agora, mas se continuar utilizando da forma como está utilizando, ele vai esgotar em pouco tempo. Então, eu tenho a obrigação de preservá-lo para que
as gerações que ainda vêm possam usufruir deste recurso. Como eu já disse, o direito ambiental é interdisciplinar, uma vez que muitos conceitos utilizados no seu estudo são extraídos de outros ramos do conhecimento humano, tais como a biologia, a zoologia, a física, entre outros. Então, quem for estudar direito ambiental, se prepare para estudar também outras ciências, né? E buscar aí essa questão da interdisciplinariedade, vai estar sempre interagindo com outros ramos do conhecimento humano, não só com outros ramos do direito. Quando a gente estuda lá quando inicia o curso de direito, os professores veem da relação do direito civil com o direito penal, da relação do direito civil com o direito do trabalho. Isso é algo muito importante hoje. Essa é a diferença na formação jurídica hoje com a formação jurídica de alguns anos, doutor Humberto. É essa necessidade dos alunos, de cada um de nós, enxergar como um todo, e não achar só, eu gosto só de direito civil, eu gosto só de direito penal, eu gosto só de direito do trabalho. Eu advogo numa cidade muito pequena, Guapiara tem 20 mil habitantes, então eu não posso escolher cliente, né? Eu tenho que pegar aquilo que cai. Por isso que eu tenho essa formação eclética, né? E vocês têm que pensar sempre nisso, tá? Se eu mando o meu cliente para um outro colega, pode ser que ele goste do trabalho do outro colega e não volte mais. Então, é algo que a gente tem que pensar e procurar conhecer um pouquinho de cada coisa, a questão da interdisciplinariedade. Entrando na questão dos princípios propriamente ditos, um dos mais importantes princípios do direito ambiental é o princípio da precaução, que está previsto como princípio número 15 da Declaração do Rio de Janeiro. Vocês se lembram da ECO 92? E lá diz: de modo a proteger o meio ambiente, o princípio da precaução deve ser amplamente observado pelos Estados, e Estados aqui com E maiúsculo, nações, de acordo com suas capacidades. Quando houver ameaça de danos sérios ou irreversíveis, a ausência de certeza científica não deve ser utilizada como razão para postergar medidas eficazes e economicamente viáveis para prevenir a degradação ambiental. No princípio da precaução, nós versamos sobre a existência do risco ou da probabilidade de dano à natureza ou ao ser humano. Há certeza científica ou há incerteza científica do risco ambiental? Há ou não unanimidade no posicionamento dos especialistas? Há necessidade, e esta é uma afirmativa, de se buscar informações acerca das opiniões dos especialistas sobre a matéria que está sendo objeto de estudo. Nós devemos frisar que, havendo dúvida, deve-se optar pela solução que proteja imediatamente o ser humano e conserve o meio ambiente, operando-se o brocardo indúbio pro salute. Tá? O princípio da precaução não tem, entretanto, o condão de paralisar as atividades humanas. Muitas vezes a área ambiental é vista como, nós ambientalistas, somos vistos como aqueles que não querem desenvolvimento. Né? Quem trabalha em departamento jurídico de empresa sabe que nós, advogados, nós bacharéis em direito, somos muitas vezes os chatos, porque nós somos as pessoas que têm que dizer o não. Né? O administrador público, o empresário, quer porque quer desenvolver determinada atividade. É o advogado que muitas vezes tem que chegar e falar: espere aí, não é bem assim. Desta forma não pode ser feito. Com o direito ambiental é mais ou menos a mesma coisa. Tá? Nós é que muitas vezes temos que chegar e pôr um freio dentro dessa questão. Isso, porém, não quer dizer que nós sejamos contra o desenvolvimento. Nós sabemos que há necessidade, nós também consumimos. Né? O que não pode ter é esse consumismo desenfreado e o desenvolvimento a qualquer custo. É isso que a gente tem procurado trabalhar. Né? Em razão disso, creio eu, foi um dos motivos pelos quais a comissão da OAB que trata do assunto, presidida pelo Dr. Carlos Sanseverino, deixou de ser simplesmente a Comissão do Meio Ambiente e passou a ser a Comissão de Sustentabilidade e Meio Ambiente. Então, está se pensando em alternativas. Tá? Nós não queremos, porém, paralisar todas as atividades. Né? Nós, acho que passamos aquela fase do ecologista que precisava abraçar a árvore. Né? Hoje nós temos instrumentos para poder trabalhar e hoje nós somos ouvidos. O princípio da precaução tem também por finalidade a durabilidade da sadia qualidade de vida das gerações humanas.
Então, aquela questão do direito intergeracional, tá? Não só a nossa sadia qualidade de vida, mas a sadia qualidade de vida também daqueles que virão. Visa também a continuidade da natureza existente no planeta, tá? A minha região ainda tem bastante área verde, nós temos os parques lá, né? Embaixo desses parques nós temos uma reserva muito grande de calcário, né? E então há nesta minha região um embate quanto à exploração do calcário e a manutenção aí dos parques, das áreas preservadas. Então, nós tentamos, através do princípio da precaução, permitir que nossos filhos, nossos netos também venham a conhecer essas matas que eu conheci, né? Que eu conheço, que meu avô conheceu, meu pai também. A aplicação do princípio da precaução pode levar, isso é muito importante, à inversão do ônus da prova. Ou seja, aquele que pretende implantar a atividade deve demonstrar que essa não traz riscos ou prejuízos ao meio ambiente. O direito tem como regra que aquele que alega, prova. Não é isso? Nós temos, porém, hipóteses onde há esta inversão do ônus da prova. Tá? Este é um dos casos. Aquela pessoa que vai desenvolver a atividade tem que provar que a atividade não vai trazer dano ao meio ambiente, e não o contrário. É o princípio da precaução, o fundamento para a obrigatoriedade da realização do estudo prévio de impacto ambiental previsto no 225, parágrafo 1º da Constituição Federal. Então, o estudo de direito ambiental tem que ser prévio, antes de realizar a atividade. Um outro princípio é o princípio da prevenção, que é um dever jurídico de evitar a consumação de danos ao meio ambiente toda vez que houver certeza da ocorrência de um dano ambiental em determinado caso. Aqui, a prevenção exige a certeza da ocorrência do dano. A precaução, não. A precaução basta a probabilidade. Segundo o professor Paulo Afonso Leme Machado, e é o nosso orientador, o orientador de nós três aqui, é necessário identificar as espécies animais e vegetais de um território e as fontes poluidoras, identificar os ecossistemas, elaborando-se um mapa ecológico, realizar um planejamento ambiental e econômico integrados, realizar um ordenamento territorial ambiental para a valorização das áreas de acordo com a sua aptidão e realizar o estudo prévio de impacto ambiental. Então, sempre que for realizar uma atividade, para se buscar saber o dano que está sendo causado, há necessidade, então, de fazer toda esta identificação. Muitas vezes, embora a gente procure precaver e procure prevenir, o dano acaba ocorrendo, né? E se ele acaba ocorrendo, uma das hipóteses que a gente tem que fazer é possibilitar a reparação desse dano quando possível. Pessoal, estou correndo um pouco, né? Porque, em razão do meu tema ser princípios, eu não fui nada cavalheiro, estou falando antes das duas colegas ali, né? E eu não posso atravessar o horário das duas, senão elas vão ter que cortar, então eu prefiro cortar eu, né? Vamos ser cavalheiro, pelo menos, nesse aspecto. Os Estados deverão desenvolver legislação nacional relativa à responsabilidade e à indenização das vítimas da poluição e outros danos ambientais. Os Estados deverão cooperar da mesma forma, de maneira rápida e mais decidida, na elaboração das normas internacionais por efeitos adversos advindos dos danos ambientais causados por atividades realizadas dentro de sua jurisdição ou sob seu controle, em zonas situadas fora de sua jurisdição. Este é o texto do princípio 13 da Declaração do Rio, lá da ECO 92, né, e que impõe aos Estados, então, lembro mais uma vez, Estado-nação, né, a responsabilidade, desenvolver uma legislação nacional relativa à responsabilidade e indenização das vítimas da poluição e outros danos ambientais. Né. A Lei de Política Nacional do Meio Ambiente, ela é de 81, portanto, anterior à nossa Constituição, mas que foi recepcionada no nosso ordenamento jurídico, estabeleceu que a responsabilidade pelo dano ambiental será objetiva, ou seja, independente de culpa. Tá? Não se apura a culpa, ocorreu o dano, verificou quem é o responsável, tem a obrigação de reparar. Sendo que a Constituição vigente considera imprescindível a obrigação de reparação dos danos causados ao meio ambiente. Outro princípio importante
e este é um princípio muito caro ao nosso orientador, ele gosta muito, é o princípio da informação. Está previsto no princípio 10 da Declaração do Rio 92, que, no nível nacional, cada indivíduo deve ter acesso adequado a informações relativas ao meio ambiente, de que dispõem as autoridades públicas, inclusive informações sobre materiais e atividades perigosas em suas comunidades. Nós já vimos várias hipóteses de explosão de casas de fogos de artifício, fábricas clandestinas de fogos de artifício, que os vizinhos foram surpreendidos porque não sabiam sequer qual era a atividade que era desenvolvida naquele espaço. Tá? Isto é direito à informação também. Tá? Não é só receber através dos meios de comunicação, mas receber também a informação, quem é que sabe o que tem na sua vizinhança? Será que não tem alguma atividade que está sendo desenvolvida ali que possa trazer risco? Tá? Alguma empresa, alguma indústria que está trabalhando lá? Né? Lá na minha região nós tivemos uma apreensão, nós tivemos uma ocorrência de uma empresa que fazia no meio do sertão, no meio de área de preservação permanente, no meio de um parque, soldagem de placas através de explosão. As placas se soldam, dois materiais, eles se fundem através da explosão. Dava-se a carga de explosão dentro da mata fechada. Tá? Quando ela explodia, essa placa pulava uma parte dela e depois ela caía no solo. Ela abria um buraco de 12 metros de profundidade. Tá? Vocês imaginem o impacto que isso causava dentro do meio ambiente. Uma região de mata, uma região fechada, uma explosão dessa sendo dada lá. Tá? Então, houve essa apreensão, as atividades da empresa lá na nossa região foram interrompidas, mas com certeza continua havendo a fusão dessas placas, em algum outro lugar está sendo realizado. Né? Então, isso é uma das importâncias do princípio da informação. Também é através da informação recebida que o indivíduo poderá tomar posição acerca da matéria informada. Se eu não receber a informação, eu não souber o que está acontecendo, eu não tenho como decidir se eu vou agir ou não vou agir. É importante ressaltar que a informação deve atingir a todos, que de forma direta ou indireta possam ser atingidos pela ação, e essa informação deve chegar com antecedência, de forma a permitir que o cidadão pondere e decida agir ou não. Não adianta nada informar depois que já tenha ocorrido. Isto também é importante. A informação não atingirá apenas a população, mas também as organizações não governamentais, que poderão atuar junto ao poder público, inclusive havendo a possibilidade de receber auxílio científico e financeiro para tanto. O terceiro setor é muito importante dentro da área ambiental. As organizações não governamentais acabam atuando dentro de um campo que o poder público deixa de fazer. Né? Uma vez informado, o cidadão pode exercer outro direito que ele possui, que é o da participação. A melhor maneira de tratar as questões, diz o princípio 10 da Declaração Rio 92, ambientais, é assegurar a participação no nível apropriado de todos os cidadãos interessados. Os estados irão facilitar e estimular a conscientização e a participação popular, colocando as informações à disposição de todos. Será proporcionado acesso efetivo a mecanismos judiciais e administrativos, inclusive no que se refere à compensação e reparação de danos. Então, aqui, inclusive, meio judicial poderá ser buscado. O cidadão poderá participar como indivíduo ou como membro ou representante de uma associação. Então, eu posso participar tanto por mim mesmo, como membro, também como membro de uma associação. O principal momento de participação do cidadão ou das associações será quando da realização de audiências públicas. Mas nada impede que participem de outras formas, inclusive acionando o Ministério Público quando necessário. Tá? Ministério Público, promotor de justiça. Um outro princípio também, que decorre lá do 225, é a obrigatoriedade da intervenção do poder público. E aqui na questão energética, o poder público é muito importante. É ele quem regulamenta, quem estabelece essas normas que vão ser seguidas dentro do setor energético. É o poder público que realiza o controle das atividades poluidoras, concedendo ou não licença de instalação
ou funcionamento. E também é quem fiscaliza as atividades industriais, empresariais ou mesmo as atividades praticadas pelos cidadãos. Os Estados devem agir de forma a garantir os direitos das gerações futuras, lutando contra o pensamento imediatista. Então, não é vai desenvolver agora, vamos realizar agora. As consequências depois nós vamos ver quais são, né? Nós estamos tendo dentro do Rio de Janeiro um exemplo claro disso agora, né? Não só lá, como em vários outros lugares. O Dr. Humberto citou a questão de Franco da Rocha, onde houve a abertura da comporta, né? Não sei, não conheço o caso em si, mas não sei se a informação chegou com a antecedência necessária, como a gente falou agora há pouco, né? Para que desse tempo, para que a pessoa... Porque alguém abriu esta comporta, então alguém analisou o momento em que iria abrir, né? E deveria ter pensado em quem estava lá na frente, né? A partir daqui, esses princípios que a gente tratou até agora são princípios gerais do direito ambiental. Tá? E não são muitos mais, né, viu, Thaís e Carol? São poucos agora. São princípios gerais do direito ambiental. Estes agora são mais ligados à área dos recursos energéticos e têm como fonte a política ambiental do sistema Eletrobras. Tá? Um desses princípios é o princípio do uso sustentável de recursos energéticos. Veja, pessoal, não é o princípio, não estou tratando de todos os aspectos, né, mas se houver interesse depois a gente pode debater isso através de e-mail, inclusive. A exploração dos recursos energéticos locais e regionais deve atender aos princípios do desenvolvimento sustentável, através do estímulo à utilização de fontes renováveis, da utilização dos mecanismos de incentivo à redução de emissões de gases de efeito estufa e do apoio a programas de conservação de energia e de eficiência energética. Tá? Resumindo, nós temos que repensar nosso modo de vida, né? Para reduzir, estimular a utilização de fontes renováveis dentro das nossas casas, né? Nós recebemos a energia elétrica, muitas vezes nós temos um litoral onde o vento é algo que é farto dentro do Brasil, e nós não utilizamos isso. Tá? Dentro de uma unidade de moradia de cada um de nós, energia solar, praticamente nenhum de nós tem, é muito pequena a quantidade de pessoas que têm placa de captação de energia solar. E existe um projeto, nós estamos tentando desenvolver em Capão Bonito também, que é um projeto socioambiental de coleta de garrafas PET e fabricação com garrafas PET e embalagens Tetra Pak, aquelas embalagens de leite invertidas, pintadas de preto, colocado dentro dessa garrafa PET e com o encanamento faz o aquecimento da água. Tá? Então, é um projeto que nós estamos tentando desenvolver para que a gente possa fazer esse desenvolvimento de uma forma mais rápida, uma forma mais rentável, mais próxima, um custo bem menor, principalmente para as populações de baixa renda, para que possam ter a água aquecida. Até porque a minha região é uma região fria, uma região que também tem serra, e aquelas placas de energia solar convencionais sofrem muito, e a troca delas tem que ser constante. Então, se houver através de garrafa PET e embalagem Tetra Pak de leite, mesmo que tenha que refazer, o custo é bem menor. Mas nós não temos agido desta forma dentro das nossas casas, né? Nós não pensamos nisso. Então, esse é um dos princípios que o sistema Eletrobras tem procurado fazer, né? Deve fazer. Estimular a utilização de fontes renováveis, estimular também a utilização dos mecanismos de incentivo à redução de emissões de gases de efeito estufa, tá? E do apoio a programas de conservação de energia e de eficiência energética. Todos nós, durante aquele período do apagão, né, alguns se lembram, tomamos atitudes no sentido de reduzir a conta de energia, porque fomos obrigados a fazer isso. Quem continuou apagando as luzes da mesma forma, tomando banho no mesmo tempo, né, nós voltamos a agir da forma como nós agíamos antes. Tão logo se esqueceu dessa questão e nós não tivemos essa necessidade. Então, nós devemos procurar conservar a energia e ter
eficiência energética, trocar nossas lâmpadas, fazer de forma que possa permitir um melhor aproveitamento. Um outro princípio também é o da gestão ambiental, que visa a implantação de um sistema de gestão ambiental integrado aos demais sistemas de gestão empresarial. Isto é, um princípio que deve ser seguido pela Eletrobras, executando ações que promovam a melhoria do desempenho ambiental, utilizando indicadores para aferir os resultados destas ações e promovendo ações de sensibilização ambiental nas áreas de influência dos empreendimentos. Quando se trata de gestão, principalmente pública, o grande problema é aferir resultados, né? A presidente que tomou posse agora, ela, numa das declarações que ela fez, ela quer fazer uma avaliação de como está a vida dos 100 primeiros beneficiados pelo Bolsa Família, para poder fazer um antes e depois, ver se esse Bolsa Família trouxe algum resultado para essas pessoas. Isso é algo que nós não temos o costume de fazer dentro do Brasil. Tá? Nós não temos o costume de fazer isso. É algo que nós não nos preocupamos. Nós, quando muito, agimos e não buscamos saber do resultado e buscar saber das consequências daquilo que a gente fez. Então, esses indicadores para aferir os resultados dessas ações de gestão é um instrumento muito importante. A Ordem tem, por exemplo, hoje, gestão de qualidade pelo sistema ISO 9001. E isso é muito importante. Eu senti dentro da minha subseção a diferença que isso faz, de você ouvir daquela pessoa que está recebendo o serviço, o que ela está achando do seu serviço, e ela está realizando apontamentos que possam ajudar na melhora dessa gestão. Né? Quem está gerindo, muitas vezes, não enxerga o problema que está ocorrendo. Né? O próximo princípio, e estou terminando, é o do desenvolvimento científico e tecnológico. Tem a finalidade de apoiar o desenvolvimento científico e tecnológico aplicado às questões ambientais, promovendo a cooperação técnica para a elaboração de estudos e pesquisas relativos às interações entre energia elétrica, meio ambiente e desenvolvimento sustentável, e apoiando instituições de ensino e pesquisa no desenvolvimento de estudos e pesquisas de direito ambiental. De interesse ambiental. Um problema muito sério que nós do direito temos, nós operadores do direito temos, e nós que estamos dentro da vida acadêmica temos sentido isso, nós não temos este costume de realizar pesquisas. Nós não somos pesquisadores de uma forma geral. Nós somos aplicadores do direito. Nós aprendemos o direito e vamos aplicando aquilo que a gente aprende. Nós não temos esse costume, não faz parte da nossa formação jurídica esse incentivo à pesquisa. Nós somos positivistas, nós estudamos a lei, aprendemos a lei e aplicamos a lei. Tá? E isso, dentro do direito ambiental, é algo que também há necessidade da gente estar trabalhando, né? Verificando isso. Nós temos que trabalhar criar, incentivar as nossas instituições de ensino e pesquisa, e a gente faz banca de trabalho de conclusão de curso, os temas são quase sempre os mesmos. Quase sempre os mesmos. Vocês peguem as turmas de formação jurídica, as turmas que estão se formando, são sempre os mesmos temas. Você faz bancas, às vezes 3 bancas consecutivas, nós temos feito algumas bancas, 3 bancas, 4 bancas consecutivas do mesmo tema. Né? É o tema que está em voga, que a mídia está falando, porque nós não temos esse trabalho de pesquisa. Nós não somos incentivados, desde o primeiro ano, a já começar a trabalhar numa determinada área, pensar, pesquisar, buscar isso. Estudos de caso, nós praticamente não realizamos isso. Isso é um problema dentro do direito. Né? O direito ambiental acaba sendo um pouco diferente em razão dessa interdisciplinariedade que a gente estava conversando. Então, nós somos obrigados a ir atrás de determinados ramos de conhecimento diferente, e com isso a gente acaba trazendo de lá algo que possa auxiliar. Mas para nós, principalmente dentro do direito, nós estamos sempre regulamentando aquilo que já surgiu. Né? O direito não cria nada diferente, nós vamos regulamentando o que as outras ciências vão desenvolvendo. E, em razão disso, nós acabamos pesquisando muito pouco. Então, os estudantes, a grande maioria dos que frequentam aqui o Departamento de Cultura são sempre estudantes, devem procurar desenvolver esse aspecto da pesquisa. Procurar pesquisar, procurar saber o porquê das coisas. Né? Tem certas coisas da infância da gente que, infelizmente, a gente perde. A fase do porquê é algo que passa, né? E nós não deveríamos deixar passar.
porquê disso e porquê daquilo, vai acabar ajudando na pesquisa. Né? Esses eram alguns dos princípios que eu tinha que tratar. Lógico que tem muitos mais. O meu contato está aqui, né? É Sacomano com 2 Cs, @uol.com.br. Estou à disposição para comentários e coisa para que a gente possa, inclusive, disponibilizar esse material, caso vocês achem interessante. Mais uma vez, agradecer ao Dr. Humberto, né? E pedir que leve o meu abraço tanto ao Carlos Sanseverino, que apoiou também este evento, quanto ao Luiz Flávio, o chefe de todos nós, é o nosso capitão. Né? Obrigado a todos.